É hoje. Vasco precisa de uma vitória simples contra o Santos para deixar a zona do rebaixamento. Vamos falar muito sobre esse jogo que irá acontecer no Morumbi. Mais de 50.000 ingressos aí vendidos para esse jogão de bola que vai ocorrer às 16 horas com transmissão da Rede Globo. E a gente vai falar muito aqui também sobre o mercado da bola, certo? Muitas situações acontecendo. É domingão, mas o Admar continua trabalhando para fazer anúncios nesse começo de semana. Algumas negociações resolvidas aí no Vasco da Gama e vamos falar muito sobre tudo que está acontecendo aí no mercado da bola. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para vir fazer parte da nossa família. Hoje, numa corrente positiva aí, para que a gente possa trazer esses 3 pontos lá de São Paulo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Santos Futebol Clube. O pessoal reclamando muito pelo fato aí do nosso Fernando Diniz estar improvisando zagueiro aí no Vasco. E a situação é a seguinte: torcida toda queria a saída do João Vitor. O João Vitor já está lá na Rússia. E neste final de semana, o Maurício Lemos recebeu uma proposta formalizada do Penharol para deixar o Vasco. E nada mais justo que, se o jogador não está com cabeça para atuar com a camisa do Vasco, libera. Perfeito? O Vasco hoje pode colocar o Hugo Moura improvisado na zaga. Há a possibilidade também do Luiz Gustavo. O Diniz está com o pé atrás de colocar o Luiz Gustavo para não expor o jogador da base, mas é um jogador já que tem uma certa experiência, estava defendendo a seleção. Chamou muito a atenção também, eu não entendi muito bem porque que o Leandrinho não foi escalado aí para essa partida. Está de fora. E o Lloyd Augusto e o Cocão também não foram. O Lloyd Augusto aí com um piririco, uma gastroenterite, e o Cocão sem condições de jogo por conta de uma lesão no joelho. 4 jogadores da base aparecendo aí na lista de relacionados: o Estrela, Barros, GB, o Léo Jacó, e assim a gente espera que o Vasco consiga vir com os 3 pontos lá do Morumbi. O Santos é uma equipe que joga e deixa jogar. Esse duelo à parte aí entre Neymar e Felipe Coutinho. Vamos falar aqui sobre o mercado da bola, pessoal, porque é o seguinte: é domingo, mas o Admar Lopes continua trabalhando. O pessoal está dizendo aí que o Admar foi à Turquia para acertar a contratação do Carlos Cuesta. A contratação do Carlos Cuesta já está acertada. Foi lá para conversar também sobre a chegada de outros jogadores. A situação do Carlos Cuesta depende do pagamento ali das luvas para o jogador e para a equipe do Galatasaray, coisa que deve sair na segunda-feira, por se tratar aí de uma operação internacional. O Spartak Moscou tem interesse no jogador, mas eu tenho afirmado aqui que a maior proposta foi a do Vasco da Gama.
tão logo o Vasco da Gama faça o depósito aí das garantias ao Galatasaray, o jogador será anunciado como atleta dos Gigantes da Colina. Outra informação que a gente passa para vocês, que o nosso Admar Lopes deixou encaminhado a contratação do jogador do Besiktas, lá da Turquia, que é o Onaná, o Can Onaná, tá? Essa contratação aí, ela também já está em fase terminal. O jogador está chegando ao Vasco da Gama de graça, tá? Por um empréstimo de 1 ano junto à equipe do Besiktas. Eram negociações que o Admar Lopes tinha que fazer de perto. Como o Vasco da Gama tem outros zagueiros saindo, a tendência é que chegue 2 zagueiros aqui no Vasco, além do Cuesta. E o Vasco também não vai ficar ali paradão, né, esperando a situação do Cuesta acontecer. O Vasco da Gama que negocia também a chegada de Jancé Embepá, um jogador aí que o nosso Admar conhece muito bem lá do futebol francês e chega para poder fazer a diferença aí na zaga vascaína. Um jogador que fez muita diferença com a camisa do Porto, foi bem com a camisa do Olympique de Marseille. O Vasco está se reforçando aí muito bem para esse setor defensivo. Existem outras negociações aí que também estão pendentes, como é a situação do jogador Iconé, tá? O Vasco negocia detalhes finais aí com o jogador francês, certo? Jogador oriundo aí da base do PSG e jogador chegando aqui por empréstimo. A Fiorentina já deu o aval, tá? Para o Vasco poder dar prosseguimento ao feito. Amanhã, segunda-feira, a gente deve ter o encaminhamento de muitas situações sendo anunciadas aqui no Vasco da Gama, e a gente não descarta a situação de saída também de alguns atletas vascaínos, como é a situação aí do Sforza, como é a situação também do jogador Lucas Piton, que o próprio Maurício Lemos que possuem propostas para poder deixar o Vasco da Gama, certo? Final de semana é assim mesmo, vamos ficar na torcida aí para que o Vasco da Gama possa trazer esses 3 pontos, sair da zona do rebaixamento e fazer esses anúncios aí amanhã. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, mas tá muito bem encaminhadas as coisas aí com esses jogadores. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!